Essa é a aula do domingo 21 de junho. Aqui nós veremos o livro de Números. É o quarto livro do Pentateuco. Estamos estudando os 5 livros que iniciam a Bíblia. A esses livros damos o nome de Pentateuco. Penta de 5 e teucos de rolos, os 5 rolos, né? Os 5 primeiros livros que são atribuídos a Moisés. Então, vejamos, oremos por um instante e iniciemos essa aula. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de aprendizado, Pai. Faz de mim um instrumento Teu nesse momento, Senhor, e me toma em Tuas mãos, Senhor. E daqui só há a Tua vontade, Senhor, a ser revelada. Por isso te pedimos a Tua provisão, a Tua bênção, para que seja um momento de aprendizado, tanto para mim, como para todo aquele que assistir esse vídeo. No nome de Jesus é assim que oro. Amém. Vejamos então. O livro de Números, esse é o nome dado ao livro, na nossa língua, na língua portuguesa. Esse nome foi atribuído ao livro e ele dá um mesmo sentido, tanto no latim como também no grego. Então, as edições latinas, no grego e em português, o sentido é esse da palavra, números. E traz uma ideia, às vezes fria. E por ter esse início complicado de entendimento, muitas vezes espera-se pouca espiritualidade do livro de Números, e aí o desejo de leitura às vezes se vai. Também porque Números, aqueles que se adentram em Números com a leitura, muitas vezes se deparam outra vez com uma narrativa detalhada, mas logo esse apetite de leitura acaba cessando e muitos deixam a leitura ou não enfatizam o estudo desse livro. Mas esse livro é de suma importância para que tenhamos um entendimento geral do que Deus pretendia com o Pentateuco. Eu tenho recorrido a comentários bíblicos e comentários do Dr. Russell Shedd, principalmente, e Eugene Peterson. Os dois que eu elegi como fontes seguras, boas de aprendizado, e sempre quis dividir aqui com vocês, porque a gente pode ver que o Dr. Russell Shedd, pegando o esboço da revista, a revista traz exatamente a autoria de Moisés. A autoria desse livro ela é atribuída a Moisés pela tradição, e assim eu também creio, mas nós já fizemos em aulas anteriores menções a escritos que estão lá no Novo Testamento, versículos de Paulo, citações de Cristo, aos livros da lei, aos livros de Moisés, o que nos ajudam a ter segurança em afirmar que esses livros têm a autoria de Moisés. Há em algumas críticas uma dúvida com relação a essa autoria e, em alguns casos, os críticos creem que outras pessoas tinham que estar escrevendo esses livros, até porque se você for ler Números vai falar da morte de Moisés, e aí alguns começam a falar que Moisés não podia ter escrito esses livros, porque como ele falaria de sua própria morte. Então, eu prefiro seguir a tradição bíblica, e é lógico que Deus pode ter sido utilizado por algum outro servo dele para completar um registro, até porque Moisés também ensinava com toda a sua prática, a sua devoção. Então isso tudo pode também ter inspirado alguém, Deus ter escolhido alguém para terminar qualquer relato, ter feito uma finalização ou um complemento do que estava escrito. Então sigamos vencendo esse primeiro ponto da autoria. Vamos para a data. Como a gente já viu,
data na Bíblia não tem precisão, é muito mais para nos posicionar com relação ao calendário e os acontecimentos, né? A distribuição dos acontecimentos, e não para exatidão. Então, a revista traz 1440 a.C., você pode ler em algum lugar ou em algum comentário uma data diferente, mas isso não vem ao caso, as diferenças são pequenas, e aqui nós estamos falando de um local, assim como o Levítico e os demais livros, foi escrito no deserto. Então Moisés estava no deserto, o Sinai, quando Deus lhe deu as instruções, e Moisés assim registra. O versículo-chave é Números, capítulo 9, versículo 23. E a palavra-chave, a revista traz como fidelidade. Então vejamos, se olharmos para o título, referindo-se como Números, realmente traz novamente aquilo que nós falamos na aula passada a respeito de Levítico, essa sensação de uma coisa fria, né? Parece um resumo contábil. Mas quando se olha para esse livro, com a ajuda da lente, do olhar de um servo de Deus como o Dr. Russell Shedd, podemos entender algo muito diferente com relação ao livro de Números. No início, já no primeiro capítulo, Dr. Russell Shedd traz um comentário que revela algo tremendo. A narração dos fatos dá muito mais detalhes geográficos e práticos do que Levítico, que veio um detalhamento da lei. Aqui você tem o detalhamento dos fatos. Então, Levítico, que nós na aula passada fizemos um esforço para tirar essa frieza da lei escrita em minúcias e exaltar aquilo que Deus mais queria que o seu povo trouxesse ao coração, que era a santificação, era a transformação desse povo e o restabelecimento dessa comunhão. Há no livro de Números algo muito importante a ser aprendido. E Dr. Russell Shedd, já no início do livro de Números, ele começa a descrever, nos ajudando a entender que Deus está dizendo que as tribos tinham que representar numericamente esse povo. Então ele pede para fazer um censo. E esse livro, ele tem duas ênfases. Primeiro, os censos que estão descritos no livro, né? Um levantamento numérico, mas nesse levantamento numérico, logo no início, quando está se preparando para a partida, que é o primeiro censo, há uma distribuição. Primeiro conta-se quantos são em cada tribo. Depois, acha-se um número elevado, de mais de 600 mil, e ali estavam contados apenas os homens. E havia um critério na contagem. Então, quando a gente olha para o critério, você vê que Deus está formando ali não só uma ordem, mas está preparando um exército, né? E está descrito assim. Então, quando usamos a lente de alguém que Deus separou para estudar a palavra, para comentar essa palavra, nos ajudar no entendimento, como foi o caso de Dr. Russell Shedd, nós veremos que há um arranjo, há uma distribuição. Então mostra um Deus, primeiro, zeloso, porque ele fala nomes. A maior crise que esse povo vinha tendo era de identidade e de liberdade, a gente lembra disso. E Deus está restaurando esse povo, Deus liberta esse povo, como a gente já viu em Êxodo, e Deus ensina, ou prepara, né? Aqui é a preparação, o ensino era em Levítico. Mas esses livros, eles não estão colocados como se fosse
a continuação um do outro. Porque ao ler Números, notamos que ele inicia no Sinai também, como se fosse uma escrita paralela, com ênfase diferente, mas fazendo a mesma construção. O povo que Deus gostaria de ter, a vontade de Deus para o seu povo, melhor dizendo, seria essa: se revelar a seu povo, libertar seu povo, ensinar seu povo e agora preparar seu povo. Então, vendo por essa ótica, Dr. Shedd começa a mostrar coisas interessantíssimas que eu separei para que a gente pudesse se ater a esses fatos. Então, veja o que está descrito no comentário do Dr. Russell Shedd. Primeiro, ele mostra que há uma disposição no acampamento, como ele está disposto, ele organiza, depois do censo, que é a contagem das tribos, ele diz onde deveria ficar cada tribo, como deveria ficar. Então, esse posicionamento mostra uma disposição do acampamento, como ficava, como estão dispostas as coisas, né? Olhando esse acampamento, você começa a ter uma mensagem mais rica. Então, aí eu volto para a revista, onde ela faz um comentário muito edificante. A revista diz que o livro de Números é um diário de bordo, ou seja, o detalhamento da viagem propriamente deles na peregrinação pelo deserto. Então, esse fato que inicia o livro de Números é logo após a saída, é logo após, leva-se mais ou menos 2 anos para que Números comece a relatar os fatos. Haveria, logo após a saída do Egito, então mais ou menos 2 anos depois, está se narrando esse fato aqui, porque esse fato acontece depois que o tabernáculo é finalizado. Então tem a finalização do tabernáculo, e ele mostra com muito mais detalhe a beleza dos fatos que estão descritos em Êxodo e também em Levítico. Mas ele começa a mostrar a construção do tabernáculo e como a nuvem enche o tabernáculo, como ficava durante o dia e à noite com a aparência de coluna de fogo, né? Então é nesse livro que nós vamos ver esse detalhamento. Quando a gente percebe esse detalhe, esse livro toma uma outra conotação e a gente passa a olhar para o livro de Números com muito mais apetite de leitura, porque veremos que a revista que traz a palavra-chave fidelidade só é alcançada por essa nova realidade que eu quis trazer aqui nesse início, que vem da preparação. Então, se em Gênesis um Deus que revela a si mesmo, a um homem, e um Deus que elege para si um povo, ele levanta um povo na pessoa de Abraão, através dos patriarcas ele levantará uma nação. Em Gênesis esse povo vai sair como uma família de Jacó, mas em Êxodo ele já entra no Egito como nação. Levítico vai mostrar que é o livro da santificação, que Deus tinha libertado esse povo para poder ensiná-lo na santidade. Então, em Êxodo, Deus liberta e ensina. Em Levítico, Deus faz um convite à santidade. É um convite à santidade, é um convite a um propósito que Deus tem para nós. E está descrito no livro de Levítico que sede santos, porque eu sou santo. Então era necessário se santificar. Mas não há santificação, como nós já vimos, sem libertação. Não exija de você mesmo nem de ninguém santidade, sem que tenhamos a consciência de que precisamos ser libertos de nós mesmos, de tudo que nos aprisiona, para poder viver uma vida de santidade. Então, vejamos, fidelidade. Para que isso fosse necessário e para que essa palavra-chave faça sentido, é necessário entender o que Shedd está dizendo. Há uma preparação. Então vamos lá. E aí ele diz o seguinte: a contagem, o arranjo, Deus torna essa relação pessoal. É algo que Deus está construindo nesse povo, na mente desse povo, mas também na minha e na sua mente. Deus está querendo construir algo. E o principal
ponto que Deus traz aqui, nesse momento, com relação ao livro de Números, é mostrar que ele estava dando um ar de pessoalidade com esse povo. Então Deus sabe quem somos, quantos somos. Então não é só um número que está ali. Há um detalhamento de que Deus sabe detalhes da nossa vida. Não é um Deus que está distante. Então esse livro vem trazer esse caráter pessoal também. Vem trazer nomes. Vem dar detalhes. E trazer à luz fatos que ocorreram durante esse tempo na vida do povo de Deus. Então vejamos. Vem a disposição da tribo, né? Essa é a visão de Shed. Ele vê algo maior, ele vê um arranjo, uma distribuição. E aí diz o seguinte, que as tribos, as 12 tribos, elas eram representadas por cores de pedras que estavam na estola sacerdotal. Então estão lá as 12 tribos, elas eram representadas. E está descrito lá no livro como elas tinham que representar o povo. E de 3 em 3 tribos tinha um estandarte, né? Então imagine o seguinte: você tem um arranjo de tribos, a contagem de quantos eram e a distribuição delas. Mais uma característica impressionante, mais uma visão que Deus dá a esse servo, Dr. Shed. Ele diz o seguinte, que há uma simetria e também um detalhe. O tabernáculo está no centro. Olha o que está descrito lá. Quando ele divide em 4 grupos de 3 tribos, formando 4 exércitos, essa era uma formação também egípcia. Então veja como Deus é preciosamente um amante do seu povo. Porque Moisés foi instruído na cultura egípcia. Então isso não era uma coisa estranha a Moisés. Então já facilitava para Moisés, que tinha a missão dada por Deus de ser o administrador, o legislador desse povo, o líder desse povo. Então ele diz o seguinte, ora, 12 tribos representadas pelas cores das pedras da estola sacerdotal. A cada 3 tribos, um estandarte que representa a tribo que lidera. Então, a cada 3 tribos, tinha um estandarte que representava a tribo que liderava aquelas 3. Então, veja que senso já de comando, de organização. Então, há uma ordem nas coisas de Deus. Já a partir do Pentateuco, nós estamos vendo um Deus cuidadoso, um Deus zeloso, que mostra organização, que mostra distribuição, e há um sentido geométrico, né? Porque traz o seguinte, imagine que tem o seguinte, a cada 3 tribos um estandarte representava a tribo que liderava. Os levitas posicionados ao redor do tabernáculo, isso você vai ver em Números 2:17, que tudo tinha que estar ao redor do tabernáculo. Então o tabernáculo era o centro. Olha aqui, essa figura, quando a gente traz isso do texto, na visão de Dr. Shed, ele está nos dando uma visão. Essa visão traz para a gente uma revelação tremenda do cuidado de Deus, da organização, da distribuição das coisas de Deus. Então há uma mensagem também nessa figura que começa a se construir. Então vamos adiante. Então controle e ordem é um outro ponto levantado, né? Porque é outro sentido que se dá, né? Não é só disposição do acampamento, né? Não é só a contagem, mas assim, controle e ordem. Porque está descrito o seguinte, como eles marchariam, onde as tribos marchariam, como, em que posição, sempre, e os levitas sempre ao redor do tabernáculo. Então imagine o seguinte, essa devia ser a posição deles, tanto marchando como acampados. Outra vez, há um relato de que no centro do povo de Deus, ou seja, no centro da distribuição desse exército enorme,
Imagina que nós acabamos de ver que foi contado 600 mil só homens. Então a gente vê aqui como se fosse um alistamento militar. Só aqueles que tinham idade e condições físicas da batalha ou do trabalho também é que seriam contados. Mulheres e crianças, elas não faziam parte desse censo. E aí nós entendemos que essa era uma multidão de mais ou menos 2 milhões, alguns falam em 3 milhões. Então imagine o tamanho desse povo, com suas posses, porque não era só pessoas, tinham utensílios, tinham tendas, imagina, animais, era realmente algo tremendo, algo gigantesco. E aí vejamos o seguinte, essa simetria, porque há uma figura, há uma simetria, essa simetria, ela também tem que ser cultivada espiritualmente. A simetria espiritual nos remete a que não pode haver crescimento do reino de Deus, ou hoje da igreja na nossa realidade. É certo que nós estamos falando hoje do Pentateuco, dentro da visão judaica, da realidade desse povo. Veremos o seguinte, que tudo começa a mudar um pouco quando a gente começa a ver que dentro dessa simetria, o crescimento, né, essa preparação, ela era simétrica. Isso nos remete de que o crescimento com relação ao desenvolvimento perante a vontade de Deus é por igual. Não pode um estar desenvolvido, o outro estar caído. Por isso que é o sentido hoje, que vivemos a nova aliança, a gente dá uma ênfase de corpo. Dom Ximenes gosta de usar uma figura tremenda, que ele diz assim, como é que pode? Eu quero sair e meu pé não quer. Eu quero fazer tal movimento e minha mão não quer. Não tem como, né? Jamais pode ser assim. Se isso acontecesse, seria um terror, e simplesmente nós seríamos paralisados. Então, vejamos que há um ensino aqui tremendo para a nossa vida devocional, que é exatamente essa simetria espiritual, ou seja, o crescimento tem que ser por igual. Tem que ser por igual. Isso não pode significar um preciosismo, mas uma orientação. Não temos aqui nenhuma pretensão de sermos perfeitos, mas sim de buscar a perfeição que está em viver com o Senhor. Um dia teremos esse direito quando estivermos na presença dele. Mas aqui, enquanto estamos, somos aprendizes, e por isso é tão necessário que a gente tire de comentários como esse a preciosidade da palavra de Deus. Então, digamos o seguinte, olha mesmo, havia essa simetria, né? Depois ele traz a pureza do acampamento, porque vem o serviço sacerdotal, né? A purificação e a bênção, está lá no capítulo 6, essa bênção araônica, ela vai ter um detalhamento, as ofertas dos príncipes, então cada tribo, o príncipe de cada tribo oferta, o serviço do candelabro, a luz do tabernáculo tinha que estar sempre acesa, então esse era um dever, ela tinha a posição dela e ela não podia, então há um serviço especial para a luz do tabernáculo. Nós vimos numa aula passada que a única luz do tabernáculo era o candelabro com 7 luzes que lembram o Espírito Santo, mas aqui há uma ênfase de que essa luz que não pode apagar no tabernáculo é a luz do mundo, é o Senhor Jesus, porque a gente já viu que tudo isso aponta para o Messias. Então vejam bem, há um capítulo, o capítulo 8, que ele se dedica a exatamente o serviço do candelabro. E a Páscoa? Então, Dr. Shelley fala o seguinte, a Páscoa era uma lembrança do passado, uma realização do presente e uma antecipação do futuro. E há um detalhe aqui, que nessa Páscoa, alguns
por se sentirem impuros, e está lá descrito os motivos. Eu quero estimulá-los à leitura, não vamos trazer mais aqui detalhes. Do jeito que eu estava trazendo em Gênesis, muito detalhe do capítulo, a gente vem fazendo uma mudança para fazer um entendimento mais abrangente, que a gente possa ter um esboço mais geral do livro, numa olhada só, e o detalhamento, eu quero convidá-los à leitura, né? Esse detalhamento, a palavra vai falar a cada um de vocês diretamente. Então sigamos. Nessa Páscoa, alguns, por sentirem que não estavam preparados para a Páscoa, eles se sentiam impuros, eles vão a Moisés, e Moisés consulta o Senhor. Então vejamos o seguinte: a cada vez que a gente não está puro para adorar o nosso Deus, porque sentimos que não haverá comunhão, a gente busca Deus por intermédio da oração. Eles tinham Moisés, nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo, e oramos a Deus. Eles fizeram isso, e Moisés consulta Deus, e Deus diz: não há problema. Aí instrui como eles fariam, e um mês depois eles vão e eles celebram a Páscoa. Veja que não há impedimento. Deus não se prende a regras, já que havia um sentido de que a lei era importante, mas que muitas vezes Deus, que está acima de inclusive das regras, porque Ele é Deus, a lei era para a gente. Ele instrui o que fazer. Mas há momentos que não observar Deus, através da lei, a sentença foi morte. Veremos nesse próprio livro. Então vejamos o seguinte: há uma segunda Páscoa, lá no capítulo 9. E a ênfase é: se purifique e depois celebre. Há algo travando o teu culto, há algo acusando tua mente. Pede perdão. Há um convite claro ao arrependimento. Quando isso vem à nossa mente e a gente aceita esse aprendizado através da obediência, vamos a Deus e Ele nos purifica. Porque hoje quem nos purifica é o sangue do Cordeiro, o sangue da eterna aliança. Esse sangue nos purifica e restabelece a comunhão. E aí a gente celebra. É assim que Números está dizendo, na segunda Páscoa. E ele vai nos dar essa visão que Dr. Shedd, através da sua dedicação à palavra, nos ajuda hoje. Então imagine o seguinte: aí vem logo a seguir as nuvens, a nuvem. A nuvem, que era uma providência de Deus, era a presença de Deus propriamente dita, nos dava uma segurança, né? Então esse povo, ele podia olhar para a nuvem e estar seguro, porque a nuvem era a presença de Deus no tabernáculo. Então onde a nuvem estava, eles também estavam. Então se a nuvem parava, o acampamento parava. Se a nuvem seguia, o acampamento seguia. Isso traz para a gente que não há como essa preparação para a fidelidade ocorra de forma fácil. É uma utopia nossa achar que, uma vez crédulos nesse Senhor e nessa palavra, vai ser um estalar de dedos e vai ser com facilidade. Porque Jesus, lá adiante, nós sabemos disso, vai dizer exatamente o seguinte: que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele diz isso depois de dizer que na vida tereis aflição, não é? Então nós vamos ser atribulados, mas devemos sempre elevar os olhos para o Senhor. Sempre teremos que levantar a cabeça e dizer: mas o meu Senhor disse que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então imagine o seguinte: uma nuvem de orientação, a presença de Deus que guia em segurança. Ou seja, Ele é um Deus que acampa com seu povo. Uma nuvem
no passado e um Espírito Santo hoje, não é? Antes era uma nuvem, era uma luz que vinha à noite, uma coluna de fogo. Depois do Pentecostes, não, nós temos o Espírito Santo. Então vamos ao seguinte: um Deus que exige fidelidade. Nuvem e coluna se comparam bem à salvação e segurança que Cristo nos concede. A grandiosa onipresença de Deus e a grandiosa providência. Shed está nos lembrando, não é? Que essa nuvem e essa coluna, não é? E a providência, elas são a mesma coisa, não é? É um Deus que está providenciando segurança para aquele povo. Então você não tinha o sol para molestar, nem tinha frio e escuridão, porque havia à noite uma coluna de fogo. Então vejamos o seguinte: depois vem um texto que é as trombetas de prata, convocação do povo. E Shed mais uma vez traz o seguinte: convocação do povo, fosse paz ou guerra. De forma figurada, os ministros de Deus, quando pregam a palavra com voz de trombeta, mostram vida ou morte. É um chamado ao arrependimento e à fé no Filho de Deus. Então veja que mais uma vez eu estou me utilizando no comentário do Dr. Shed, porque acho que Deus deu a esse homem uma visão tremenda, uma visão muito clara da palavra de Deus, e ela é de suma importância para que a gente entenda a vontade de Deus para esse livro, né? Então vejamos o seguinte: por que eu estou trazendo essa ênfase no comentário do Dr. Shed? Porque sempre comentários nos edificam. Vejamos o seguinte: a revista traz uma velha geração e uma nova geração. A velha geração é uma geração incrédula que vai ficar no deserto. E a nova geração é uma geração que vai ter o direito de colocar o pé na terra prometida. De todo esse povo, Josué que entra liderando. É Josué que atravessa o Jordão. Moisés tinha morrido. Moisés vê a terra. Aliás, eles veem a terra antes. Porque lá na ocasião dos espias, eles vão, eles veem, então, eles estavam perto, são 350 quilômetros, está descrito no texto sagrado, e Dr. Rousseau Chet chama a atenção para isso, e eu estava fazendo uma consulta a um dos livros de teologia, e diz que é mais ou menos uma distância de 350 quilômetros. Quer dizer, algo que se fazia em muito pouco tempo, em meses era feito isso aí. Mas levou 40 anos, porque muita coisa aconteceu, e esse povo peregrinou por esse deserto, fez uma rota complicadíssima, e não botou o pé na terra prometida. A geração incrédula ficou no deserto. Então sigamos adiante. Voltando ao esboço da revista, temos aqui, agora que tiramos um pouco dessa frieza dos números, trazendo agora uma visão um pouco mais fiel à visão judaica. O livro de Números tem uma palavra no hebraico que eu espero acertar na pronúncia, né? O livro de Números, no hebraico, a palavra que dá o título ao livro é Bemidbar. Bemidbar.
eu tenho certeza, como já disse da outra vez em Levítico, que a minha pronúncia pode estar errada, eu não tenho proficiência em aramaico, ou em hebraico, desculpa. Mas quer dizer, mas quando a gente traz a tradução do texto em hebraico, e a gente vê o que é que ele significa, e ele significa no deserto. Veja que quando a gente entende o que significa o título desse livro, na linguagem desse povo, a gente vê que o livro não é só um livro de detalhamento numérico, geográfico. Ele é uma posição. Ele está mapeando as coisas, ele está fazendo com que essa figura que já estava lá na visão de Shed, dando uma simetria, dando um posicionamento e formando essa organização, a gente agora, ao ver que Bemidbar quer dizer no deserto, e ele diz o seguinte, que em algumas traduções é no deserto de. Então vejamos o que diz a palavra de Deus quando abrimos a Bíblia no livro de Números, logo no início, o que está descrito. Vejamos. Vamos lá. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação. No deserto de. Então toma todo sentido. Ou seja, o livro começa falando do seu título. Deus falou no deserto. Não é? Então, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. Então vejam bem, ele vem trazer agora uma ênfase geográfica, não é? Ele vai me dizer um lugar. Então esse livro, por isso que eu digo, esse livro não é simplesmente um livro que ocorre quando os fatos de Levítico terminam. Não, ele está ocorrendo muito perto dos eventos de Levítico. Se a gente for ver, ele vai dar um detalhamento dos fatos, porque Levítico vai detalhar a lei, vai detalhar a instrução aos sacerdotes, a consagração. Aqui nós vamos ver os acontecimentos, os fatos sendo narrados. Por isso que ele é chamado de diário de bordo pela revista, e eu achei muito legal, muito bem colocado. Então vejamos o seguinte, os destaques. Há dois destaques que a revista traz, que é a murmuração do povo A murmuração é algo terrível, porque na murmuração culpamos. E aí eu quero voltar ao texto da revista, porque ela traz um destaque também muito bom. Eu não sei se vai estar igual a revista de vocês, porque essa é a revista do professor. Mas eu quero que vocês leiam, onde tem destaques. Então, as murmurações de Israel. Veja o que está descrito. Há vários episódios de murmuração no livro. Todos nós, todos nos levam a uma conclusão inevitável. Quer seja abençoado por Deus, evite murmurar. Deixa eu repetir. Todos nos levam a uma conclusão inevitável. Quer ser abençoado por Deus, evite a murmuração.
Mas fique atento. Não confunda desabafo com murmuração. Desabafar é saudável, é sincero e nos coloca em humildade diante de Deus, para fazer como nos sentimos, para dizer como nos sentimos e o que pensamos. Deus não está alheio, Deus quer nos abençoar. Quando nos colocamos honestamente diante de Deus e nos abrimos para Deus, não que Deus não conheça, porque a Bíblia diz que antes de uma palavra sair da minha boca, Deus já sabe. Mas quando eu me expresso diante de Deus, até nesse momento, e principalmente nesse momento, precisa haver verdade, porque Deus sabe se eu estou sendo verdadeiro. E é disso que Deus também quer nos libertar. Porque muitas vezes nós vamos para Deus e não vamos com integridade, não vamos com inteireza de coração, podemos assim dizer. Então, vejamos o seguinte, temos que livrar de murmuração. Por quê? Porque na murmuração há uma culpa. É como se a gente culpasse Deus por algo. É diferente de um desabafo diante do Senhor, que não está entendendo uma situação. Se colocar diante do Senhor, Senhor, eu estou triste, eu estou preocupado, Senhor, eu estou querendo mirar até, porque eu não estou vendo, eu não estou sentindo o que está acontecendo, eu não estou vendo tua mão, eu não estou vendo o teu agir, né? Mas é diferente aqui, quando eles murmuravam, é como se eles culpassem Deus, Moisés, pelo que eles estavam passando, né? Isso aconteceu porque o povo comia o maná, um dia eles enjoam do maná, e eles vão a Moisés irados, e eles dizem a Moisés o seguinte, que aí novamente, lembrando da carne do Egito, começa a lembrar novamente, parece que nada aconteceu com esse povo. E o povo só não é dizimado porque Moisés intercede, né? Mais uma vez a figura de Cristo, que nos livra. Então, esse povo é o povo que Deus faz vir codornizes, numa quantidade tão fora do comum, que eles comeram tanto, que não tinham para onde botar as codornizes, né? E eles ficam empanzinados, né? É uma coisa extraordinária, é até exagerada a forma com que a Bíblia trata esse tema, né? É como quem Deus diz assim, vocês querem, o problema é, então eu vou dar esse povo para ele. Vejam o seguinte, há uma palavra que eu estou querendo trazer para completar essa palavra-chave de fidelidade, porque o livro de Números, ele tem uma riqueza de detalhe na sua mensagem, porque essa preparação que a gente vem, já desde o censo que a gente vem dizendo que é uma preparação para a partida, há uma preparação para o que aconteceria. Então a gente está dizendo aqui que no censo houve uma preparação. Há uma peregrinação e um calendário, que são as ênfases do livro, né? São curiosidades que o livro traz, censos, 2 censos, né? A peregrinação e o calendário judaico, ele mostra como é que o calendário judaico é parecido com o nosso, né? Como há uma proximidade, mas ele mostra lá as diferenças do calendário judaico para o nosso. Então, é o seguinte, o livro, ele vai falar de uma coisa tremenda, para haver fidelidade. Então, Deus prepara, não é? Ok? Por quê? Porque Deus está querendo nos ensinar a perseverar. Deixa eu ver se cabe aqui. Deus nos quer perseverantes. Então, nós vamos ver Tiago trazer isso de uma forma tremenda, porque lá na carta de Tiago no Novo Testamento, a gente vai ver que quando a nossa fé for provada, né, se ela for aprovada, ela vai nos trazer
perseverança, não é? Porque ele diz, uma vez aprovada, não é? Vai trazer perseverança. Então, por quê? Porque não sou eu que sou provado, mas a minha fé é provada. E aí, quando eu sou aquele temente a Deus, que trago a lembrança, as coisas de Deus nos momentos difíceis, me evita que eu murmure ou que eu me comporte fora da vontade de Deus. E isso, que ele diz que quando a fé é aprovada, traz perseverança. Isso daqui são os compostos, essa preparação que Deus faz, que me torna perseverante, que me ensina perseverança, vai me tornar fiel. Vai me ajudar a ser fiel. Porque é uma atitude fiel que demonstra que eu sou perseverante, que eu estou exercendo essa coisa tão preciosa. Então, vejamos o seguinte. Se olharmos com essa ótica é de um outro comentário muito maravilhoso, que eu trago de um pastor, Leonardo Teixeira, e ele diz o seguinte, vejamos o seguinte, ele diz o seguinte, que há uma distribuição dupla no livro, que de 1 a 25, nós podemos ver pecado e julgamento. E de 25 a 36, esperança. Porque, segundo ele, o julgamento está a serviço da salvação. O julgamento não é colocado para eliminar o povo de Deus, como se Deus fosse alguém que queria o inverso do que realmente está descrito na palavra de Deus. O que Deus quer é salvar esse povo. Então o julgamento era muito mais para a salvação. O julgamento está a serviço da salvação e não o contrário. Então imagine o seguinte, quando a gente olha para o julgamento dessa forma, ele olha o erro, né? Então o que é que ele quer? Ele quer produzir arrependimento para ter de volta a intimidade com o Criador. Então, quando vem esse sentido de julgamento, é para trazer o meu temor do julgamento, me faz arrepender-me. Ao arrepender-me, eu estou de volta à comunhão. É uma outra visão, mas que eu achei de muito boa colocação, quis trazer para vocês hoje, porque eu quero estimular que vocês leiam a Bíblia que vocês têm, mas se tiver mais de uma, busquem em uma ou duas Bíblias os comentários e formem uma opinião. O trecho sagrado, sim, é quem vai falar, é a última palavra, quem tem é o Senhor no teu coração, é o Espírito Santo que vai encaixar essa palavra. Mas ele nos dá ferramentas de entendimento, ele hoje nos dá um acervo tremendo de livros, acesso à internet, então nós temos e muito como estudar a palavra de Deus, né? E nós temos ainda a orientação dos nossos pastores, que podem nos ajudar a tirar dúvidas. Então eu queria, nessa aula, antes de acabar, deixar aqui um apelo para que você leia a Bíblia. Vá sempre, antes de deitar, a um lugar reservado, ou mesmo quando se acordar, ore e leia a palavra de Deus. Você vai, talvez, começar dedicando pouco tempo ainda para isso, mas Deus há de colocar no seu coração cada vez mais um apetite por essa leitura, por esse aprendizado, e isso tem grandes coisas a fazer na tua vida, porque Deus vai te instruir, vai firmar teus passos. Então vejamos o seguinte, assim como a gente vem fazendo em outras aulas, vamos trazer à lembrança tudo que Deus está fazendo no Pentateuco, porque lembremos, o hebraico nos ajuda, pelo menos a mim, eu gosto muito de trazer os termos hebraicos, porque a Torá, que
representa esses 5 livros que nós estamos estudando no início da Bíblia, que chamamos de Pentateuco, 5 rolos, quer dizer instrução ou ensino. A Torá inteira é o ensino de Deus para o povo judeu. Então imagine o seguinte, a gente vem desde o início dizendo que em Gênesis Deus se revela. Em Êxodo, Deus liberta. E ensina. Em Levítico, Deus santifica. Em Números, Deus prepara. Porque fomos escolhidos libertos santificados e agora podemos ser perseverantes. Então vejamos o seguinte: Deus se revelou em Gênesis, Deus libertou, redimiu e ensinou em Êxodo, santifica em Levítico, prepara em Números. Portanto, na revelação de Deus em Gênesis fomos escolhidos, porque Deus escolhe para ele um povo. Libertos em Êxodo, santificados em Levítico e preparados e perseverantes em Números. Queria deixar para vocês essa visão do livro de Números. Que Deus nos ajude a trazer para a nossa vida esse livro, esse relato de fatos que vão fazer a mim e a você entender que desde esse tempo havia um Deus de amor, havia um Deus de graça, um Deus de provisão, de cuidado, cuidando do seu povo, porque o que mais ele queria era que o povo tomasse posse da terra prometida, da Canaã, porque esse povo entraria numa terra que o Egito, de onde eles vinham, com suas divindades e toda aquela coisa, todo o aprisionamento do sistema egípcio, era fichinha para o que havia em Canaã. Porque só para começar, em Canaã, os cultos tinham orgia e sacrifício de criança, de filhos. Então, por isso, Deus queria preparar esse povo, para quando entrasse em Canaã, estar preparado para o que viria, porque não seriam dias fáceis também. Tinha muito o que fazer em Canaã. Nós veremos mais adiante, quando entrarmos nos livros históricos. Na próxima aula, eu trarei o livro de Deuteronômio. Tentarei fazer em uma aula. Eu queria que os 2 livros coubessem nessa aula de hoje para a gente adiantar um pouco o conteúdo. Mas não adianta fazer nada na pressa. Melhor que a aula tenha um pouco mais de tempo para que a gente possa aprender mais acerca do livro. E eu espero que na próxima aula a gente esteja juntos para conhecer o livro de Deuteronômio e aprender um pouco mais acerca da vontade de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus pela igreja que Ele nos deu, pela nossa comunidade, eu louvo a Deus pela vida da nossa liderança, que cuida de nós em oração e ensino, nos orienta,
E eu louvo a Deus, porque teremos um culto que vai nos abençoar, que vai nos dar a oportunidade de estar íntegros diante de Deus. E tudo aquilo que nos perturbar, que a gente possa pôr em oração diante dele, em arrependimento. E que tenhamos essa construção sendo cada dia sendo mais edificada, avançada, para que a gente possa restaurar a comunhão e celebrar diante desse Deus. Teremos logo mais essa oportunidade, através do nosso culto. Esse é o meu desejo. Até a próxima aula.